Olá pessoal, como vai? Tudo bom? Para mim aqui é boa tarde, não sei que horas que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas eu gostaria de falar três coisas para vocês e dizer também que no final deste vídeo teremos todos uma grande surpresa. Então, por favor, vão até o final e aproveitem e se quiserem, compartilhem esse vídeo também para alguns moradores que talvez não estejam aqui junto conosco e façam seus comentários no vídeo, digam coisas lá no vídeo que vocês acham, vamos interagir um pouco mais, porque quando nós interagimos, os resultados saem melhor, né? Então eu vou falar de três coisas básicas. Primeiro, vou falar sobre protocolo de prevenção do Covid-19 para os funcionários aqui. Também vamos falar sobre o uso da cobertura lá em cima e da churrasqueira. E também vou falar sobre o relacionamento entre a gente como vizinhos, tá bom? Então deixa eu botar aqui esse pequeno instrumento que deixa a gente ficar um pouquinho mais à vontade, né? Então, com respeito ao protocolo de prevenção do Covid para os funcionários, é assim, o Ministério Público do Trabalho, ele pode e vai solicitar de empresas e de condomínios um protocolo de prevenção de Covid-19 para os funcionários. O que significa isso? Eles querem saber o que as empresas e o que os condomínios estão fazendo para ajudar os funcionários a não pegar essa doença, que seria então uma doença do trabalho, né? Então eles vão querer saber isso. E nós, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que chamar uma empresa, e normalmente é a empresa que já tem atendido a gente tanto na admissão como na demissão de funcionários, e eles vão criar, eles primeiro vão querer saber o nosso protocolo, o que nós estamos fazendo, e se nós estivermos errado em alguma coisa, eles vão criar um protocolo para que os funcionários evitem ficar expostos e não contraiam essas doenças, né? Então, todos nós podemos participar. Como é que nós podemos participar? Por exemplo, nós já temos o nosso protocolo desde o início da pandemia. Vocês se lembram que no início os próprios governantes e a própria Organização Mundial de Saúde dizia que era para nós não usarmos máscaras, porque íamos pedir máscaras, íamos comprar demais e ia faltar para o pessoal da saúde? Então, isso mudou, né? Hoje nós temos que usar máscara, até para nos proteger mesmo, né? Então, essa é uma grande coisa que a gente pode usar, né? Por exemplo, eu tenho visto alguns moradores entrando sem máscara, saindo sem máscara. Nós não podemos pegar a pessoa e colocar máscara na cara dela, né? Então nós podemos dar o exemplo, né? E vocês também, como moradores, e eu também me incluo nessa, porque eu também sou morador, damos o exemplo quando colocamos a máscara e evitamos, se tivermos contaminado, também contaminar outras pessoas, né? Uma outra coisa, então todos os funcionários hoje usam máscara e estão usando também a viseira para proteger os olhos, e se alguém der um espirro, por exemplo, né, a máscara segura, mas os nossos olhos eles não vão segurar, né? Então eles estão usando a viseira também. E nós criamos um protocolo de que cada entregador, cada fornecedor que entre no nosso condomínio, esses sim, nós temos que obrigá-los a usar a máscara. Eles não podem entrar no condomínio sem máscara. Nós colocamos uma pia, nós colocamos um dispensador de álcool gel,
mas a maioria das pessoas não fazem uso disso. E nós já pedimos aos funcionários para indicar o fornecedor ou a pia ou o álcool gel, mas muitas vezes ele passa direto. Então o que é que nós fizemos? Colocamos na mão do porteiro um dispensador de álcool gel. Ou seja, cada pessoa que entra, inclusive os moradores, eles são estimulados pelo álcool gel, nós botamos na mão, assim como acontece quando nós entramos numa loja, assim como acontece quando entramos no mercado. Você não diz assim, eu não quero álcool gel, né? E se você for entrar sem máscara, você não entra. É um local público, né? E no nosso condomínio, por menor que seja, é um local público também, né? Então, nós podemos participar disso, né? Por exemplo, colocar a nossa máscara, já quando saímos de casa. Acontece, a gente esquece, eu já esqueci algumas vezes de vir, volto no meio do caminho para buscar a máscara, né? Então acontece, e a gente vai aprendendo com o tempo a fazer isso, né? Agora, lá embaixo, por favor, ajude os porteiros, porque eles ficam sem graça de quando vai colocar álcool gel para você e você tira a mão, não quer, né? Então, são produtos de qualidade, são produtos comprados em lojas credenciadas, que nós precisamos que seja lógica credenciada e já tem atendido a gente há bastante tempo, né? Então, por favor, dê essa atenção, que é uma ajuda que nós precisamos exatamente para esse protocolo funcionar bem. E essa empresa vai vir aqui e ela vai ficar observando isso, né? O que a gente está fazendo e como estamos agindo, e eles vão ter que dar um laudo para a gente. Quando eles derem o laudo, e se houver uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, nós vamos ter o laudo na mão para entregar para eles e evitamos qualquer outro tipo de problemas. Então, esse é o primeiro ponto. O outro diz respeito ao uso da cobertura, né? E lá da churrasqueira, né? Todos estamos observando os governos flexibilizando as lojas, as coisas, as pessoas estão saindo na rua. Mas apesar disso, nós entendemos que nós temos que ter bastante cuidado. A flexibilização não quer dizer que está tudo liberado, e que nós temos que ir para a rua e que nós podemos fazer o que a gente quer, né? Não é isso, né? O vírus, ele está aí. Os médicos estão descobrindo várias coisas a respeito do vírus, né? Antigamente nós tínhamos que ter as gotículas presas, por exemplo, na nossa máscara, ou na nossa pele, ou em qualquer lugar, e a gente tocar e botar a mão na boca, botar a mão nos olhos, a gente contrai a doença. Mas hoje os governos já estão entendendo, quer dizer, as organizações mundiais de saúde já estão entendendo que o vírus está circulando no ar. Por isso é que nós temos que ter um distanciamento de 1,5 metro a 2 metros. Porque se uma pessoa der um espirro a 2 metros, certamente você vai ser contaminado. Se ela não der, e se você tiver de máscara, você se protege. Mas se você ficar circulando na rua, onde pessoas contaminadas estão circulando, ninguém precisa espirrar em você para você contrair o vírus, né? Então, flexibilização não significa abertura total, né? Mas não é o que a gente está vendo. Mas as pessoas vão pagar por isso, né? Infelizmente, né? Então, nós não podemos abrir mão de alguns cuidados, né? Por exemplo, uso da máscara quando nós usarmos lá o local. Algumas pessoas não estão usando máscara. Eu chego lá, tem pessoas lá conversando, batendo papo, com uma distância correta, mas sem máscara. Então, por favor, precisa usar a máscara, né? Às vezes a gente esquece, vai buscar, volta, né? Então, se não tiver ninguém lá em cima, às vezes abafa um pouquinho, você tira, pega o seu solzinho e depois vai embora, né? E aí no caminho você coloca a máscara, né?
Agora, uma outra coisa também relacionada ao uso lá em cima é o seguinte: vocês hão de convir que o local lá, como qualquer uma outra loja, onde tem lugar onde a gente faz comida, não é local para animais domésticos. Mas nós liberamos o uso para animal doméstico enquanto a pandemia está aí, e porque as pessoas não estão podendo ir na rua com os seus animaizinhos, coitado, e eles precisam, e alguns animais não conseguem fazer o xixi ou o cocô dentro de um lugar fechado, confinado, ele precisa andar e aí ele vai e faz. Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso animal, porque se ele vai fazer um cocô, você limpa, se não lavar direito, não botar detergente, não botar desinfetante, não esfregar, não vai adiantar, vai ficar com cheiro, né? E esse cheiro pode acumular. Mas a gente está flexibilizando por causa disso, né? Mas como já está havendo abertura, e se você puder levar o seu animal, se você puder, e se você estiver indo na rua, então você pode levar o seu animalzinho na rua também. E aí a gente vai usando menos o local lá em cima, porque algumas pessoas não se sentem bem. Eu gosto de todos os animais, todos, sem exceção. Eu tenho um lugar, uma casinha, onde não tem o muro, e os animais vêm, macaquinhos, pássaros, eu boto comida para todos eles, faço ninho para eles, cachorro da rua vem porque sabe que a gente está lá, e ele sabe que vai ter comida para ele e ele vem. Então eu gosto, não tenho problema nenhum. Mas tem pessoas que têm problemas com animais e nós temos que respeitar isso, né? Então, por exemplo, o uso do elevador. Ninguém está proibido de usar o elevador. Ninguém está proibido. Mas vocês hão de convir comigo que se a gente entra no elevador social com um animal, uma pessoa que entra e que for alérgica, ela vai ter um problema. Ou uma pessoa que tem medo de animais, ela pode ficar claustrofóbica. Então nós precisamos respeitar isso, né? Então, se formos usar o elevador, vamos usar o elevador de serviço. Ah, mas o elevador de serviço não chega, tal. Antes de sair, você pega o interfone, liga para o porteiro e fala assim: por favor, aperta o número do meu andar com o elevador de serviço, que eu quero pegar o elevador de serviço que eu vou sair com o meu cão. Então vamos fazer isso, pessoal, para a gente evitar ter que fazer advertência e chegar a dar multa em alguém porque está usando o elevador social. Não é que seja proibido, mas é porque constrange outras pessoas que a gente não tem culpa que ela não gosta, né? E eu também não posso brigar com a pessoa porque a pessoa não gosta de bicho, ou que se sente mal, ou porque tem medo, ou alguma coisa nesse sentido, entendeu? Obrigado por vocês entenderem isso, tá? Muito obrigado. Se eu ver um cãozinho lá em cima, eu vou brincar com ele, ele vai vir cheirar, porque eu não tenho esse tipo de problema com o cachorro, né? O terceiro ponto que nós vamos falar é sobre a convivência entre a gente, né? Eu estou falando mais de barulho mesmo, barulho e obras. Então, só para o conhecimento de vocês, as obras, elas já estão sendo liberadas aos poucos. Então nós não vamos poder mais reclamar se alguém fizer uma obra ou outra, mas nós vamos controlar. Se estiver havendo muito barulho, a gente vai pedir para a pessoa maneirar ou ir até um certo horário, porque ainda tem muitas pessoas trabalhando home office ou trabalhando dentro de casa. Então nós vamos controlar, mas também nós não vamos mais poder impedir. Nós podemos controlar, por exemplo, a entrada de funcionários dessas obras. Nós vamos obrigar o uso da máscara e tudo, lavar as mãos, essas coisas todas. Mas é aí para a gente ir já entendendo que nós vamos precisar ceder alguma coisa, né? Agora, com respeito ao barulho, pessoal, nós estamos com um problema sério com isso, né? Algumas pessoas que têm algum tipo de problema e a gente não entende, fazem barulho mesmo, né? E assim, ela vive numa comunidade.
O que vai acontecer com essas pessoas, que elas são, que é recorrente a quantidade de barulho que essas pessoas fazem, vai acabar fazendo com que a gente leve para a assembleia que a pessoa está sendo inconveniente dentro do nosso condomínio. E aí nós vamos ter que votar que vamos tomar uma ação mais enérgica com essa pessoa. Mas nós já podemos, por exemplo, houve casos de pessoas barulhentas e que nós fizemos uma advertência e fizemos outra e depois multamos, que está resolvendo. Ainda não resolveu 100%, mas está resolvendo. Então, por exemplo, uma pessoa está fazendo barulho e você está escutando o barulho e sabe de onde é, desce, vai no livro, faz lá, não precisa se identificar. Você não precisa se identificar. Você só diz, ó, apartamento tal, 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 unidade tal. Não precisa dar nome para os moradores, porque pode não ser essa pessoa que está fazendo. Está fazendo barulho assim, e eu já fiz a reclamação. Liguei para o porteiro, avisei. Porque o porteiro também, ele fica constrangido em ligar para o morador e falar, o senhor está fazendo muito barulho aí. Eu não estou fazendo barulho, eu não sei o que, ainda nada disso, né? O porteiro não tem como resolver essa situação, né? Mas a gente pode avisar. Durante o dia, por exemplo, nós mandamos uma outra pessoa ir lá para confirmar. Porque tem umas pessoas com espírito de porco. E desculpa até os porcos, né? Mas o pessoal fala espírito de porco porque tem uma passagem no passado que tinha espírito maligno dentro do porco. Mas é assim, essas pessoas, parece que elas gostam de... Então, por exemplo, se você reclama dela, aí ela começa a fazer reclamações de outras pessoas, assim, aleatoriamente, só para dizer que ele está sendo incomodado também, ou ela está sendo incomodada também, entendeu? Por isso que eu falo que é espírito de porco, né? Então, não é simplesmente ir lá e fazer a reclamação, tal, tal. É ir lá e se tiver uma outra pessoa, vai junto, motiva a outra pessoa aí também. Não precisa se identificar para não ter retaliação, se vai ter ou se não vai ter, né? Eu não tenho esse tipo de problema, né? Se a pessoa está fazendo, eu vou lá e falo, eu vou lá, aviso para a pessoa. Mas tem gente que não dá, tem medo. Uma senhorinha sozinha, taldinha. Uma moça que fica constrangida porque é solteira ou está sozinha e não quer se expor, né? Mas se você não quer se expor, então não pode expor outra pessoa também aí fazer a mesma coisa, né? Mas vamos cuidar com respeito ao barulho. Às vezes a gente convida algumas pessoas, até teve uma moça no nosso grupo que pediu desculpa e tal, e as pessoas foram lá na casa dela para dar uma força para ela, animar ela e tal, e acabaram se cedendo um pouquinho, né? E normalmente quando a gente está fora da nossa casa a gente acaba falando um pouco mais alto e tal, né? Mas vamos dar uma controlada no nosso pessoal, ou no volume da nossa televisão, né? Se a gente está com um problema auditivo, alguma coisa, a gente vai ter que comprar aparelho, né? Não adianta botar em alto volume, porque a outra pessoa vai ter que assistir o que você está assistindo. À noite, nós temos algumas reclamações de pessoas à noite, com convidados, com amigos, e falando alto. Quer dizer, depois de um certo horário, depois de umas 10 horas da noite, como tudo fica em silêncio, fica muito difícil, porque qualquer barulhozinho já fica alto, né? Então vamos tentar melhorar nesse aspecto do barulho, né? Se nós melhorarmos, também o nosso vizinho vai melhorar, né? E eu falei também no início do vídeo que nós temos uma grande novidade para todos nós, e de fato né? Nós já estamos entrando no terceiro ano, nós estamos no segundo ano, ainda findando o segundo ano de mandado dessa administração, e nós já passamos uma assembleia e não tivemos aumento de condomínio, e esse segundo ano, nós vamos entrar no terceiro ano também, já são 2 anos sem aumento de condomínio, e esse terceiro ano, aparentemente, nós vamos entrar também sem aumento de taxa de condomínio, e isso é bom. Por mais que aumente só um pouquinho, e esse aumento de pouquinho
ajuda muito o condomínio, mas atrapalha muito a vida de outras pessoas, né? Então nós estamos entendendo que não vale a pena, né? Então estamos estudando uma maneira de segurar um pouco mais em algumas coisas e continuar pagando os nossos fornecedores e os funcionários e as taxas, sem ter que a gente sem que a gente tenha que fazer nenhum tipo de aumento ou taxa extra. Já fizemos muitas obras aqui no condomínio, não teve nenhuma taxa extra, graças a Deus, né? Os funcionários têm tirado as férias no tempo certo. Também estamos evitando cobrar qualquer coisa extra para todo mundo, exatamente para evitar, mesmo que seja um pouquinho assim, mas para muitas pessoas a situação fica muito complicada quando há algum aumento. Então estamos lutando arduamente para que não tenha esse tipo de aumento. E eu gostaria de motivar a todos a usarem o site do condomínio para darem sugestões. Podem usar também o nosso grupo de WhatsApp. Ao invés de a gente ficar dando bom dia, boa tarde, boa noite, orações, que a gente não faz isso no grupo e não dá para fazer, né? Estamos falando de coisa, mas no grupo tem muita coisa de reclamação, né? Quando a gente deveria ir lá no livro reclamar, né? Que aí dá subsídio para a gente, né? Então, usem esse WhatsApp, use o site do condomínio para dar sugestões. O que vocês gostariam? Tem alguns moradores que têm dado sugestão, né? O negócio da lixeira, foi o assunto do óleo, que vamos trabalhar, já estamos lutando, porque a gente está tão envolvido com outras coisas, e a gente vai fazer o negócio do óleo, de reciclar o óleo, né, que nós usamos, e aqui é uma motivação para você. Já coloquem na sua garrafinha PET. Eu prometo, eu vou entrar em contato com a empresa, ainda não entrei em contato, já recebi o telefone, já recebi tudo, mas por muitas coisas que a gente está fazendo acaba não dando tempo. A gente liga uma vez, chama, ninguém atende, ou então dá ocupado e a gente acaba esquecendo e passando. Mas nós vamos fazer. E se cada um colocar o óleo que usa dentro de uma garrafinha e botar lá, a gente vai recolher. E vamos sugerir pessoas que têm feito, às vezes tem pessoas que fazem sabão com isso. Isso é muito perigoso, mexer com produto químico é muito perigoso. Por mais que a pessoa já saiba fazer, mas, por exemplo, se a pessoa sabe fazer, ok, tudo bem. Ela já tem um bom destino para o óleo dela, né? Mas você, por exemplo, usa o condomínio, porque ajuda quando a gente manda esse óleo lá para essa empresa, ela devolve com alguns produtos de limpeza para a gente. E isso faz baixar a taxa do condomínio também, entendeu? Então, mandem mais sugestões, por favor, e a gente vai analisando todas essas sugestões que vocês estão mandando, né? E uma outra coisa que eu queria falar com vocês, e aqui é um elogio, né? Porque alguns têm elogiado realmente a nossa administração, e eu não trabalho sozinho, eu sou uma pessoa que esqueço muito de fazer as coisas, de falar, mas as pessoas têm me lembrado e têm me ajudado, e eu tenho feito, né? E algumas pessoas têm elogiado, porque tem ficado legal o nosso condomínio, né? Mas o melhor que eu tenho visto é que nós estamos nos respeitando mais. Por mais que tenha um probleminha ou outro local, e está acontecendo, eu sei disso, mas como comunidade, hoje nós nos respeitamos mais. E isso é muito legal da sua parte, porque com certeza nós somos um todo. Eu sei que algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo é inquilino, eu sou proprietário, e outras pessoas aqui são proprietários. Isso é muito bom para os proprietários, mas é bom para os inquilinos também, porque o inquilino é parte da nossa comunidade. Nós não vamos denigrir ou constranger, ele faz parte daqui. E você, como inquilino, tem ajudado muito a gente, né? E quando a gente se dá bem assim, você fica mais tempo aqui. Não há um turnover de moradores, né? E pessoas, às vezes, aqui na Lapa, vem muitas pessoas que querem fazer da nossa comunidade
local de entra e sai, e nós não queremos isso aqui. Queremos que nossa família vive aqui. Então nós queremos que seja um lugar que não tenha drogas, que não tenha prostituição e que não tenha coisas ruins. E de fato nós estamos conseguindo isso. É muito legal morar num condomínio assim. E parabéns para vocês. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito, ajudado e sugerido, tá bom? Os funcionários também têm elogiado vocês pela maneira como tem atendido eles também lá. E se quiserem fazer elogios para eles, por favor, podem usar o WhatsApp ou o nosso site também. Valeu, pessoal. Obrigado. Desculpa eu ter me delongado um pouco mais do que o normal, mas nós precisamos falar isso para vocês. Um grande abraço para vocês. Bom final de semana. O tempo está um pouco nublado, mas a nuvem maior está aqui dentro da nossa cabeça. A gente pode jogar ela para fora e viver essa vida como se fosse assim a coisa mais maravilhosa do mundo. Falou? Um abraço. Se cuidem, por favor. Botam máscara e criem o hábito de não coçar o olho, coçar o nariz, botar a mão na boca. Lavem bem as mãos, porque se acontecer de você colocar, pelo menos a mão está limpa. Valeu? Um abraço para vocês.